Isso vem do coaching, então, gente. O coaching é um processo de desenvolvimento pessoal. O coaching, ele trabalha com as pessoas, conduzindo as pessoas ao desenvolvimento de uma habilidade, de uma competência, que ela quer chegar em algum lugar. E para chegar nesse lugar, ela precisa desenvolver algumas competências. Então, o coach ajuda essa pessoa, conduz essa pessoa a esse desenvolvimento. Mas o coach não diz como fazer. Ele faz perguntas para tirar da pessoa o como fazer. Esse, então, é o objetivo do coaching de vendas. Ele é um método inovador, porque eu vou trabalhar com outro conceito, que utiliza as etapas do processo de coaching para conduzir o cliente para a solução, que vai satisfazer as necessidades dele. Para que isso aconteça, o vendedor ele tem que deixar de ser aquele vendedor consultor. Isso é difícil, gente, porque eu passei por isso, né? Minha vida inteira fui um consultor, e sou ainda. Às vezes a gente tem que agir como um consultor. As pessoas me perguntam assim, pô, mas eu vou ficar 100% do tempo coach? Não. A proposta é que você se torne 80% coach e 20% consultor. Por quê? Porque sempre na venda, o cliente vai ter uma deficiência em termos de conhecimento que só você sabe. Uma tecnologia que só o seu produto tem, e ele não sabe. Então você vai ter que agir com ele como consultor e explicar para ele como isso funciona. Aí você responde 20%. 80% do tempo você age como coach, como perguntador. Então, a mudança de foco aqui, gente, é esta. Eu identifico a necessidade do cliente e, a partir da identificação da necessidade do cliente, o que eu tenho que fazer dentro do método do coaching de vendas? Eu não posso apresentar o meu produto. Se eu apresentar meu produto, eu vou ser alvo de objeções. Então, eu não vou apresentar meu produto. Mas como é que eu vou criar valor? Como eu vou criar valor se eu não apresentar meu produto? Como é que eu posso criar valor se eu não falar do produto? Existe uma forma de criar valor sem falar do produto? Sim. Falando do problema. Fala do problema do cliente. Porque se o problema do cliente ficar maior do que ele pensa que é, ele vai começar a dar valor. Se você quer vender algo, pergunte para o cliente qual o problema que ele tem. E a partir do problema dele, pergunte quais são os impactos desse problema, o que esse problema tem ocasionado na empresa dele, para ele, no dia a dia dele. Enfim, comece a perceber o quanto que ele perde com esse problema, o quanto que ele deixa de ganhar com esse problema. E claro que as perguntas têm que ser direcionadas para aquilo que você quer vender. Você tem que planejar isso. Não é uma coisa que você sai fazendo. Tem que ter planejamento. Você tem que se planejar para saber quais as perguntas que eu vou fazer. E aí, então, você começa a fazer perguntas que vão questionar o problema. Uma vez questionado o problema, eu crio valor. Quanto mais perguntas eu fizer aqui, mais valor eu crio. E o segredo, gente, está criar valor em cima daquilo que eu ofereço. Se eu não ofereço aquilo, eu nem entro naquele assunto, porque eu não tenho nada para oferecer em troca. Então eu tenho que fazer as perguntas que são relativos àquilo que o meu produto oferece. Muito bem. Quando vocês fazem isso com o cliente ele vai chegar a tal ponto, ficar talvez até bastante preocupado, porque ele vai começar a perceber que o problema dele é muito mais grave do que ele pensava ser. E aí? Ele fica dizendo assim, olha, eu estou realmente bastante preocupado. Qual é a solução que você me oferece? Não está na hora de mostrar a solução. Porque você tem que conduzir ele para a solução. Você vai perguntar para o cliente, qual é a solução que você deseja? Qual a solução que você deseja? Ah, mas daí ele pode escolher qualquer coisa. Sim. Aí a habilidade de vocês em fazer perguntas fechadas e abertas
para conduzir o cliente para onde você quer. Você faz algumas perguntas fechadas que vão conduzir o cliente e faz a pergunta aberta que vai deixá-lo à vontade. Por exemplo, você gostaria de ter um apartamento com vista para o Guaíba? Você disse que gostava muito da vista. Você gostaria de ter um apartamento do Guaíba? Gostaria muito. O que você vai ganhar com isso? Pergunta aberta. Sabe o que ele vai dizer para vocês? Tudo aquilo que vocês diriam na argumentação de venda. Porque ele vai dizer, não, porque com uma vista dessas, eu vou poder trazer as pessoas aqui em casa, eu vou ficar muito feliz. E aí ele vai falar dos argumentos de venda que você falaria. Só que ele que está falando. Ele que está montando a solução. Você está ajudando ele a montar essa solução. Mas ele está montando a solução. E aí, quando ele tiver essa solução pronta na cabeça, pronto. Aí vocês, como num passe de mágica, vão tirar da cartola a solução que ele criou. Você vai dizer, olha, eu tenho exatamente aquilo que você quer. Está aqui. Ele vai te proporcionar isso que você pediu, vai te proporcionar aquilo que você pediu. Mas vai ter objeção? Certamente vai ter. Vocês conhecem os clientes que vocês têm. Tá? Ele até esquece do que já falou aquilo. Ele vai ter objeções, sim. E aí vocês vão... Como é que você trata uma objeção aqui? Com pergunta. Lógico, com pergunta. Eu vou perguntar para ele, mas você não tinha dito que isso era importante para você? Aí vem uma pergunta de objeção. Respondendo a objeção com mais uma pergunta que faz ele refletir. Se ele não tinha abordado aquele assunto ainda, você vai perguntar, por que você está perguntando isso se você não colocou isso antes? Faz ele falar. Muito bem. E aí? Terminou? Bom, sempre tem aquele momento, né, que todo mundo pergunta assim, eu queria um curso de fechamento de venda. Não existe curso de fechamento de venda. Tá? Existe o curso de venda. O curso de fechamento de venda não aprendi ainda. Certo? Porque tem que ter todo o processo. Venda é um processo. Então, eu tenho que fazer o fechamento. E aí vem as perguntas de fechamento. Perguntas de fechamento. Quando você percebe que o cliente já aceitou, não tem mais objeções, você faz perguntas de fechamento para acabar e fechar essa venda. Perguntas, gente. Perguntas de necessidade, perguntas de aprofundamento, perguntas de solução, perguntas de objeção e perguntas de fechamento. Então, o meu processo da venda tem que mudar. Hoje, o nosso processo de venda, ele é 80% do tempo o vendedor dando resposta e 20% fazendo perguntas, que é lá no início do ciclo da venda. Lá no início do ciclo da venda, ele faz perguntas. Depois ele esquece, depois ele começa a dar respostas. Eu tenho que mudar isso. Eu tenho que fazer o inverso disso. 80% do tempo fazendo perguntas e 20% dando respostas. É assim. Mas para isso eu tenho que mudar o perfil. O perfil do vendedor e até do gestor não podem mais ser da forma que é hoje. Em primeiro lugar, para vender desta forma, eu preciso me preparar. Isso é uma mudança de comportamento. Tem que ter uma mudança no perfil do gestor também. O gestor tem que agir dessa forma com a equipe de vendas. Ele tem que ser o coach da equipe de vendas. Ajudando a equipe de vendas, questionando a equipe de vendas. Isso é aprendizado, gente. É aprendizado. O gestor tem que ser o coach da equipe. Dessa forma, o vendedor vai ter o exemplo dele e vai ser o coach com o cliente. O vendedor vem e faz pergunta para o gestor. O gestor vai lá e faz uma pergunta para o vendedor. Como é que tu resolve isso? Deixa ele falar. Dessa forma, eu vou dar o exemplo e vou, talvez, mudar o comportamento da minha equipe. Então, eu tenho que deixar de ser um vendedor consultor, onde o vendedor consultor é aquele que identifica a necessidade e leva a solução. Ele tem a solução. Para o vendedor coach, que é aquele que identifica a necessidade e conduz o cliente para que ele chegue na solução. Conduz. Não leva a solução.
conduz.